Vou dar uma palavrinha sobre a obra de Deus. A obra de Deus, Criador dos céus, da terra, do sol, da lua e das estrelas, na literalidade das Escrituras. Por isso, em Gênesis 2 e 3, Deus descansou e repousou de toda a obra que Deus já tinha feito. Os homens nunca entenderam, nunca compreenderam o que Deus veio fazer na terra há 2018 anos. Ele veio mostrar ao povo judeu que o Criador dos céus é a imagem e semelhança do homem. Gênesis 1, 27, 28. Deus, Jeová, o grande rei dos céus e da terra, quando se fez carne, o verbo, João 1, a palavra de Deus, que tudo já havia criado e feito, veio à terra manifestar aos homens o reino espiritual do Pai dos Espíritos, que é Ele. Ele e o Pai são um só. O Senhor Deus e o Deus é Senhor. Estão nas Escrituras. Os filhos do diabo, que nunca aceitaram a palavra de Deus, desde a criação do mundo, e o Criador dos céus, o contador de parábolas, colocou os pés na terra. Esse é o versículo mais poderoso de todas as Escrituras, porque ele, o Criador dos céus e da terra, em Mateus 13:35, se revela como contador de parábolas. O Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que veio à terra, se fez carne, para dar o testemunho aos povos da terra e ao povo judeu que Deus é literal. Deus é a materialidade da palavra de Deus. Deus criou os céus, criou as estrelas, criou o sol, a lua e a terra. Gênesis 1. E nesse mesmo capítulo criou o homem. Gênesis 1, 27, 28. O homem e a mulher. Em Gênesis 2, no 7º dia, ele repousou e descansou de toda a obra que já havia feito, desde antes da fundação do pó da terra. A sabedoria divina de Deus
está no livro dele, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, jamais decifrado pelos homens, porque ele é espírito. Por isso, a sabedoria divina de Deus nunca foi revelada aos homens na terra. Porque mostrou tudo para essa porcaria, fez entender a palavra dele, pela boca dele, pelo livro dele, porque o livro de Deus é escrito pela boca de Deus. Salmo 45. Os homens, os Cristos de Deus, de Noé, Abraão, Enoque, Davi, papai Moisés, Paulo, Jeremias, Isaías, são os Cristos de Deus, a palavra de Deus. A materialidade de Deus estão nos feitos dele, dado aos homens que creram, obedeceram e ouviram a palavra dele, abriram seus ouvidos e os seus corações para verem a face da verdade. Deus é espírito, Deus é a luz, Deus é a vida eterna para todo homem que crê na palavra de Deus. Crer é entender, compreender cada palavra desse livro. Por isso, os demônios, os homens de Belial, não creem em Deus. Eles só usam o nome de Deus, do Pai e do Filho. Por isso, em Gênesis, o Pai e o Filho estão juntos. Façamos o homem e a mulher. Em Gênesis 3, vamos colocar a espada na entrada do jardim do Éden, para que o homem não entre no jardim do Éden e coma da árvore da vida e viva eternamente como nós. Por que isso? Porque Deus, quando colocou os pés na terra, veio mostrar aos homens a infinita bondade dele, infinita misericórdia dele, infinita justiça de Deus e o infinito juízo eterno, justo e único, do único juiz do universo que criou o homem. O único legislador é Deus. O único doutor é Deus. O único Senhor é Deus. A verdade está revelada aos homens desde a criação do mundo, mas o homem desejou o mal, o bem e o mal. Gênesis 3:22, Deus diz, o Senhor Deus diz, Senhor Deus diz, colocaremos as
espada no jardim do Éden, flamejante. Espada é a palavra de Deus. Tudo que está no livro de Deus, que Deus criou, é a fé, para que o homem veja, entenda quem é Deus e quem é o homem, mediante a palavra escrita de Deus. Se o homem conseguisse fazer o que ele tenta fazer desde Gênesis 6:5, 8:21, até hoje, a obra das mãos dos homens, mãos espirituais, mundo dos espíritos. Por isso, quando ele veio à terra, veio revelar as coisas espirituais que só explicam pelas coisas espirituais. A palavra de Deus. Em verdade, em verdade. Provérbios 22. Ninguém explica a Deus, porque Ele é o Criador do universo, é o Criador do homem. E só Deus explica a Deus pelo livro de Deus e pelo Espírito de Deus. O homem escreveram bilhões de livros sobre Deus. Tudo fezes humanas. Cocô que não serve para nada. Porque o Espírito de Deus rejeitou aos doutrinadores, aos doutores, aos escritores, aos sabidões, mais inteligentes e sábios do que o Criador. A sabedoria de Deus está escondida nos tesouros dele, do contador de parábolas, que transforma o impossível em possível, que transforma o rico, milionário, filho do diabo, no homem mais miserável e mendigo da terra, que vai implorar agora, vai chorar, vai clamar, vai gritar, pedindo a Deus um pedaço de pão, porque a sua alma já está determinada à eternidade da morte eterna. As obras de Deus estão prontas desde a fundação do mundo, todas elas, para os homens, para a sabedoria divina de Deus, de Provérbios 8, antes da existência do pó da terra, ele é Deus, aquele que botou os pés na terra e disse aos homens em João 8, eu sou. João 6, eu sou antes de Abraão, eu sou antes da existência do pó da terra. Demônios inventaram religiões sobre Deus. Ele veio à terra, se fez carne podre igual ao homem, para mostrar ao homem
que segue a ele, como está em Mateus, como está em Marcos, como está em Lucas, como está em João, como está em todo o livro dele, que aquele que segue a mim, eu o honrarei. Eu o glorificarei. O que é o homem ser glorificado pelo Pai? É receber do Pai a palavra de Deus em todo entendimento pleno de quem é Deus. Como mostrou meu pai Moisés, meu pai Abraão, Davi, Paulo, Jeremias, Isaías. Por quê? Todos esses homens têm o Espírito de Cristo, o homem de verdade que colocou os pés na terra, a palavra de Deus. E aí? 1 Pedro 1. Apocalipse 19. O Espírito que andou com os santos profetas que estão dormindo, voltará a andar com eles, é o mesmo Espírito que anda comigo. Qual é o Espírito? Da verdade. Qual é o Espírito Consolador? Que ele subiu aos céus e enviou aos homens. O Espírito Consolador, que consola o homem, que faz o homem entender a verdade da verdade do Deus da verdade. João 14, João 15, João 16, João 17. Pai, santifica-os na tua santidade, porque a tua palavra é a verdade. E a santidade da verdade não tem nenhuma mentira. Demônios, inventores de religiões, foram fazer suas obras, que já estavam prontas desde antes da fundação do mundo. Hebreus 3 e 4. Hebreus 8. Porque na eternidade, aquele que habita de eternidade em eternidade veio à terra. Como está no Salmo 8, veio visitar os homens. Como meu pai Davi relatou e viu a face da verdade. Meu pai Moisés, meu pai Abraão, até os demônios de 1 Samuel 6, 20, viram a face do Deus Santo, a verdade. Seja santo, seja verdadeiro. Aí tu és santo. E nenhuma mentira vem da tua boca. Por quê? Porque quando tu entende, compreende e vê a face da verdade do livro infinito do infinito, tu vê a Deus. Porque Deus é espírito. Fez o homem em espírito. Quando o homem recebe o espírito da verdade,
com as grandes letras do juízo, da justiça reta, do Deus reto, do infinito Deus reto, como está em 1 Samuel, até o boi, até a vaca, quando tem a arca de Deus sobre a cabeça dele, anda no caminho reto. 1 Samuel 6. Mas os filhos do diabo, os satânicos religiosos, da ciência e da tecnologia terrena de Lúcifer, criaram as religiões, as doutrinas, os ensinamentos. Da onde? Dos puteiros da terra. Que é isso? Esse cara não é filho de Deus, está falando em puteiro. Lógico. Deus não conhece Sodoma e Gomorra, né? Deus não conhece as sacanagens do homem. O Deus de vocês, filhos do diabo, é um hipócrita. É o diabo, que tornou a língua de vocês santa para Satanás. Porque para Deus, vocês não servem nem para o esterco do inferno. São hipócritas, mentirosos, bajuladores, enganadores, ladrões e assassinos de almas e de irmãos. Apocalipse 13, 10. Gênesis 4, 7 e 8. De Deus, vocês não têm nada. São bebedores de sangue. Jó 39. Edificam seus templos terrenos de Satanás com o sangue dos inocentes. O livro de Jó retrata esplendorosamente quase que todos os filmes de terror que o povo de Hollywood faz com tamanha sabedoria do mundo terreno, sem compreenderem que estão cumprindo o que está escrito, para que nesse último segundo da eternidade os homens vejam, entendam. Quando ele entra no puteiro, no prostíbulo de Roma, entra no puteiro de Edir Macedo, entra no puteiro de Robson Rodovalho, entra no puteiro de Valdemiro Boiadeiro, cavaleiro do apocalipse do inferno eterno. Ele entra na casa dos jebuseus, midianitas, povo de Baal, povo de Belial, demônios que com o sangue dos inocentes constroem os templos a Satanás. Por isso, as escrituras estão cumpridas. Como está em Gênesis 14, Gênesis 18 e 19, meu pai Abraão, quando foi resgatar o irmão Ló, Deus vai mostrar a todos os homens na terra que todos os homens da terra vieram de um homem. E por um homem, Deus regenera toda a terra. O Adão carnal e o Adão celestial. O Adão alma vivente e o Adão alma vivificada, segundo a palavra de Deus. Por isso,
Quando ele me chamou, eu jamais sonhei, imaginei em ver, entender, compreender tanta glória e tanta honra que Deus dá aos homens. O Adão, alma vivificante, está em 1 Coríntios 15. E quem é que vivifica a alma do homem? Só Ele, só Deus, que conhece toda a putaria, toda a sacanagem, toda a lascívia dos homens. A Bíblia o que mais fala é de putaria, é de sacanagem dos homens contra os homens. Deus não criou o homem para mentir, para matar, para roubar e para destruir as almas dos homens, que são todos irmãos diante do Criador. Que coisa infinita é o Evangelho. Cumpridas as Escrituras. Ninguém sabe. Mostrou tudo para essa merda. Mas quando ele me deu a palavra dele, eu segui. Abri o maior banquete do universo e comi. Coma o meu livro. Comi até as entranhas da minha alma. Como meu pai Ezequiel. Como meu pai João Batista. Lucas 1, Ezequiel 3:3. Por que isso? Porque a verdade, ela é o fogo que consome a mentira, consome a hipocrisia, consome a falsidade, consome a lascívia, consome a luxúria, consome a impiedade, consome a iniquidade, consome toda a podridão carnal diante do Deus Altíssimo. Ela é o fogo. Fogo consumidor. Esse é meu Deus. Consome toda a podridão e iniquidade da tua alma. Te purifica. Como o ouro que é passado na fornalha para tirar a escória da terra. Lucas 2:49, Hebreus 2:29, Levítico 10, não entrei no meu tabernáculo com a cara enfiada na cachaça, filhos do diabo. Vocês sabem qual é a cachaça que vocês bebem? Desde quando ele veio à terra? Cachaça de espíritos, de demônios, espíritos familiares, de Mateus 15, de Lucas, Marcos 7, Isaías 8, os espíritos familiares das doutrinas dos fariseus endemoniados, de Mateus 23, os espíritos de hipocrisia destruíram todo o reino, toda a terra. E Deus, de vez em quando, ele chama uma merda na terra. Tá me ouvindo? Tá me entendendo? Tá compreendendo quem é Deus?
Então, eu vou mostrar a você o que tu queres ver. Por quê? Tu tens sede de mim, tu tens fome de mim, tu deseja passar na minha fornalha, como meus pais que andaram com Daniel, como poderosíssimo e infinito papai Daniel. Por isso, eu sou filho dos profetas, sou filho dos apóstolos, sou filho dos reis que caminharam de pé diante do meu Deus e honraram o nome dele. Meu pai Moisés, nada criei, nada inventei, tudo que eu fiz veio do Altíssimo. Nenhuma coisa, nada do que eu fiz saiu da minha imaginação. Números 16, Gênesis 6:5, Gênesis 8:21. A arca, Jeová, o Deus Altíssimo, que andou com meu pai Noé. Gênesis 7:18. Desce com os exércitos dos céus, executando, cumprindo a palavra que ele deu desde antes da fundação do mundo. Por isso, ninguém sabe que as Escrituras estão cumpridas, que Cristo é a palavra de Deus lavada, remida pelo sangue de cruz. Palavra escrita! Que ele abre, ninguém fecha. Ele fechou, ninguém abriu. Por quê? Simples. Deus é Espírito. Deus é o Pai e Criador dos Espíritos, de toda a obra que existe no universo. Foi feito pelo Pai dos Espíritos. Como é que vocês se dizem filhos de Deus? Nunca ouviram ele dizer, ele determinar desde a eternidade que antes da fundação do mundo todas as obras de Deus já estavam prontas. Foram inventar doutrinas, religiões, acrescentar uma pitadinha das suas fezes às letras de Deus, matou a todos, todos mortos, sem entendimento de Deus, nos sepulcros de Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, mortos, árvores mortas, a grande floresta da terra seca, queimada e incendiada pela língua dos demônios. Por isso, vai dar vida, vai trazer de volta a regeneração que já manifestou a esse nada, que está só aguardando ele esmagar a criação que ele criou desde a fundação do mundo. Por isso ele veio à terra. Publicarei parábolas, enigmas e mistérios desde a fundação do mundo. Mateus
13:35. Foi uma das primeiras coisas que meu Criador me mostrou aproximadamente 10, 11 anos atrás. Ezequiel 20, Salmo 78. Como que Deus vem à terra? Se revela aos homens como filho de Davi, como pedra levantada como filho a Abraão. Como isso? Que Deus se materializa na carne para trazer a honra, a glória, a dignidade de serem filhos do Deus da glória. Olha a glória de Deus aqui, demônios. As Escrituras. João 12. Pai, glorifica-me. Já te glorifiquei, meu filho, e te glorificarei outra vez. A glória de Deus, ele não dá a demônios. Por isso, que em 1 Coríntios, quando meu pai Paulo 15, 1 Coríntios 15, diz, e o Cristo, e depois os que são de Cristo, mostra 2 Cristos na Bíblia, levei algum tempo para entender que ele estava falando com este ex-animal. Agora, filho do Deus Altíssimo, em todo entendimento, em todo conhecimento pleno do nome, sobre todo nome, que todo joelho dobrará e dirá, só tu és Deus. Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem pastor, não tem profeta, não tem porra nenhuma. Tem o nome dele, a verdade dele. Que veio à terra, se fez miserável, como está em Coríntios, pobre, mendigo e nada, para encher os homens da glória do nome dele. Conhecimento de Deus. Foi só isso. Como está em João, como está em Mateus 11, 25 a 30. Mateus 12, 16 a 21. O acerto e o conserto de Deus com os homens jamais será quebrado pelos filhos e obreiros de Lúcifer. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para enganar os homens. Por isso, as Escrituras estão cumpridas. Novo Testamento, novo juízo, nova eternidade para aqueles que nunca pecaram contra o Espírito Santo de Deus. A palavra escrita de Deus, Apocalipse, está cumprido. Apocalipse é a regeneração de toda a terra, onde Deus manifesta os homens a obra feita desde a fundação do mundo. Por isso, no dia 14 de maio passado, se cumpriu as Escrituras. Novos céus, nova terra, novo reino, que se estabelece com a Jerusalém que desceu do alto,
a cidade fundamentada 100 milhões % na fé, de Apocalipse 21 e 22. De Apocalipse 1, 2 e 3, das 7 igrejas, saiu um vencedor. Como tem em cada pregação de cada igreja uma vitória concedida por Deus para aqueles que creem na palavra dele. O resto vai para o lixo. O resto vai para o consumo da eternidade do inferno eterno. Por quê? Apocalipse 2, 3, 2, 27. Receberam o dano da segunda morte. Os demônios, Valdemiros, Edis Macedos, Malafaias, R.R. Soares, todo doutrinador do inferno, todo criador de religião, toda religião de Satã, toda doutrina de demônio, todo escritorzinho de livro, todo porco, todo Deus, todo filho do diabo, acaba agora. O diabo, a obra-prima de Deus, já sabe que o tempo dele acabou. Só falta Deus esmagá-lo, como estão em todas as escrituras, Romanos 11, Romanos 9, Romanos 8, e os vasos do infinito, filhos de Satã, vasos de Moabe, moabitas, jebusitas, merdositas, com as suas fezes, com os vasos cheios de merda, de iniquidade, de impiedade, de lascívia e luxúria, serão quebrados com a vara de ferro. Tá na minha mão. Deu a mim. Dou para você, porque tu venceu. Tu não recebeu o dano da segunda morte. Tu foi fiel ao teu Deus até a morte. Vocês sabem o que é isso? É o homem abandonar a si mesmo e seguir ao teu Criador. Isso é morrer para Deus. Segui-lo. Amá-lo em verdade e espírito, sem inventar invenções sobre o Criador dos céus. Por isso, quando ele me chamou, no Salmo 73, ele disse a mim: tu eras como um animal. Eu prontamente concordei. Por quê? Porque Deus revela as coisas aos homens pela repreensão, pela palavra dele, pela justiça dele, como ele disse a mim em Hebreus 12. Eu castigo e repreendo aqueles a quem eu amo. Estou buscando castigo do meu Pai Celestial. Porque ele disse a mim que eu era como um animal? Pior do que isso. Por isso, as bestas feras da terra dominam sobre os povos da terra, porque é todo mundo como boi, como cavalo, como égua, como jumento, como andorinha, como pássaro, como peixe, porque não tem entendimento de quem é Deus. Pedro, te farei pescador de homens. Por isso, peixe, aves de rapina, aves que migram, como está em Jeremias 10 e 9 ou 8, as aves migram, mas meu povo não conhece o tempo do seu Deus, o tempo do seu Deus.
Por isso, Senhor, manda um sinal. Sinal? Tem 1 milhão aqui, ó. Vocês, filhos do diabo, são os sinais. Você, Malafaia, Valdemiro, Edir Macedo, R.R. Surrim, R.R. Soares, todo canalha, Robson Rodovalho, aquela vadia de boca doce, tudo quanto é vagabundo, canalha, são os sinais. Mas eu jamais imaginei, entendia, até ele mostrar a mim, que toda a obra dele vai ser feita no momento. É o que eu estou aguardando. Fez a obra dele no 7º dia. Edificou o templo dele, como está em Apocalipse 21, e habitarei com os homens. E habitarei com os homens. Venham, vejam o que há de acontecer. Aquele que me honrar, aquele que não tiver sido marcado por Satanás, pela besta. Como? Você é pastor de Valdemiro? Filho do diabo. Tu é pastor de Malafaia? Filho de Satanás. Já foi marcado pela besta maligna do inferno, o homem de Belial. Não tem mais motivo para arrependimento. Hebreus 6. Vocês não podem mais serem justificados por Deus. Pecaram, ensinaram o povo dele a mentir, a serem canalhas, patifes, hipócritas, iguais a vocês. Gente vagabunda que não vale nada. Por isso, o nome de Deus é blasfemado em toda a terra. Romanos 2. Por isso toda a terra debocha de Deus. Onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Não serve para nada! Mas filho do diabo, meu Deus, se assenta acima dos céus. Os céus dominam sobre toda a terra. Como diz meu pai Daniel, os céus reinam sobre toda a terra. Quem vai mudar isso? Quem vai mudar? Aquilo que Deus fez não pode ser mudado. Gênesis 1, 27, 28. Deus criou o homem. Deus criou o homem e o abençoou. Isaías 42. Os povos aguardam a minha doutrina. Oh Deus infinito. Deuteronômio 32, de 1 a 4. Desce a minha doutrina como orvalho, dando vida aos povos da terra como as águas de Noé. Esse é meu Deus, porque a terra, para ele, é uma gota d'água num balde. A terra, para Deus, é uma poeira nos cosmos, porque ele, o grande rei, o grande Senhor, se assenta acima dos céus. Criou a merda da criatura, que com a ciênciazinha dele de merda, se acha sábio, se acha doutor, se acha entendedor de Deus. Deus existe? Deus não existe? Pô, eu fiz os cálculos aqui para ver se Deus existe. Enfia seu cálculo no rabo. É isso mesmo, enfia no rabo. Todo ele. Sua matemática, as suas imaginações, foi colocada no teu coração pelo Criador dos céus. Ele é onipotente,
onipresente e onisciente. Quando fui conhecer o Evangelho, no prostíbulo, no puteiro do inferno, do boiadeiro de Satanás, Valdemiro, boiadeiro do inferno eterno, falava para minha mulher: esse bispo é um canalha, isso é um mentiroso, isso é um safado. Se essa merda levar ele no presídio, que nem aquele filme do Carandiru, aquele artista que fazia o papel do chefão lá dentro do presídio, ele manda enfiar essa porra dentro do tacho com a água fervendo. Isso é um patife, isso é um mentiroso. Que isso, ele é um bispo de Deus. Falei: Deus? Esse Deus não serve para mim, não. Já conheci o Deus da puta romana. Com 13, 14 anos já sabia que não valia porra nenhuma. Falei: esse não serve. Questionei muitas vezes meu Criador no meu coração. E ele disse a mim: vou te mostrar. Quem sou eu? Para isso eu te chamei. Isso muito tempo depois. Para isso, mostrei a você a minha glória. A minha glória! O meu Evangelho! Vocês acham que Deus vai descer do alto, arrebatar os demônios da terra, cair avião, carro bater, porque o motorista foi arrebatado? Tudo invenção de demônios. Arrebatamento de Deus é espírito. Tu sentou ao lado dele? Tu viu a porta da entrada da eternidade do jardim do Éden? Tu entrou lá? Comeu do fruto da árvore da vida, de Apocalipse 2? De Apocalipse 22? De Gênesis 1, 2 e 3? Tu comeu do fruto do entendimento de quem é Deus? Vocês acham que vão ser arrebatados para o céu? Qual céu? Vou dizer. O céu que vocês vão ser arrebatados é do buraco eterno, debaixo da terra, onde a fornalha queima eternamente. Vocês vão para o céu do inferno, que o lugar mais quente, no lugar quente, é o lugar mais alto. Para lá vocês vão, seus animais. Vapor quente sobe para cima. É isso. Para lá que vocês vão. Esse é o céu dos filhos do diabo. Dos pregadores de Apocalipse hipócritas, canalhas, mentirosos, enganadores. Tu vai cear no céu com Deus. O céu está aqui. Isso aqui é o céu. O Espírito, que ele criou a terra e deu aos homens, veio aqui mostrar à criatura a regeneração do universo pelo corpo dele, que caminhou na terra 40 dias. Essa é a glória que aguarda os meus pais. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, meu pai Paulo, Jeremias. São esses homens que eu quero conhecer. Ver a materialidade deles na regeneração do último dia da semana de Daniel, que nós entramos no dia 14 de maio de 2018. Tenho centenas de pregações
muitas delas dizendo que Deus daria o juízo no dia 14 de maio. E meu Pai Celestial me mostrou outra coisa. Se cumpriu a palavra dele, a fé. E nesses últimos dias, depois do dia 14, eu fiquei muito apurrinhado e perturbado. Meu Criador, até ele apacentar o meu espírito, pelo livro dele, pela palavra escrita dele, e mostrar a mim coisa que eu jamais sonhei, imaginei dele mostrar a um nada. Por isso, a Jerusalém celestial está na terra. A cidade celestial de Gálatas, de Apocalipse 21, de Isaías 1, 2, 3, de Miqueias, de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel, está na terra a cidade santa. O que é a cidade? Provérbios 25, 28, Salmo 127. A cidade santa de Deus é cada homem na terra. Tem as medidas, como está em Apocalipse, mas, como relata Apocalipse no próprio capítulo 21, é a medida de um homem. Medida de um homem é a mente do homem infinita como uma estrela. Por isso, todas as escrituras revelam o homem como a palavra direcionada por Deus como cidade. Provérbios 25, 28. Como terra santa. Êxodo 20, 24, 25. Provérbios 28, 19. João 10, 40, 35. Você é a terra de Deus. Você é o templo que Deus habita. Você é a igreja de Deus, onde as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Você é o reino de Deus. Lucas 19 e 20. A cidade, Jerusalém de Deus, é você. Por quê? Porque a mente humana, ela é infinita. Tudo que Deus criou, a fé é para que o homem entenda que a criatura que ele criou é infinita, conforme a palavra de Deus. Por isso, Gênesis 3, 22 e Gênesis 1, 2 e 3 é 100 milhões por cento Apocalipse 21, 22 e todo o contexto das Escrituras, que é o que está cumprido no tempo determinado, desde Gênesis 9, Deuteronômio 11, 15, tempo determinado, Deuteronômio 30, 31, 32,